Músicas do Mundo, etnomusicologia na rádio da universidade. Produção e apresentação do Núcleo de Estudos em Música do Brasil e América Latina do Departamento de Música da URGS. Boa noite, ouvintes da Rádio da Universidade. Eu sou o professor Reginaldo Gil Braga e está começando mais uma edição do programa Músicas do Mundo, etnomusicologia na Rádio da Universidade. Nossa equipe de apresentadores é formada por mestrandos e doutorandos do PPG-MUS, URGS, e pesquisadores associados ao grupo de pesquisa Etnomus, o grupo de estudos em música do Brasil e América Latina, coordenado por mim. No programa de hoje, falaremos sobre o livro Tocando Plauto Cruz, 52 músicas para flauta transversa e outros instrumentos, recentemente publicado pelo grupo de pesquisa e organizado por mim e o Paulo Parada, que está aqui presente. Boa noite, Paulo. Boa noite a todas e a todos. Boa noite. Para enriquecer essa conversa, está aqui também o músico mais conhecido no meio musical como Cebolinha, e que tocou com Plauto Cruz por mais de 50 anos. Boa noite, Cebolinha. Boa noite a todos aí. Para contextualizar musicalmente essa conversa, vamos ouvir inicialmente a composição de Plauto chamada Gaivota, presente na vinheta de abertura do nosso programa. Olá, ouvintes, eu sou o Paulo Parada e este é o programa Músicas do Mundo, etnomusicologia na rádio da universidade. Plauto Cruz, como solista principal, gravou os álbuns Sambas e Sambas, de 1970, Plauto Cruz, O Choro é Livre, 1978, e O Choro é Livre é um disco que foi feito ao lado de Gessé Silva, Mário Chimia, e nós ouvimos uma faixa desse disco, desse LP. E então também gravou como solista Plauto Cruz, O Fino da Flauta, em 1980, Mário Barros e Plauto Cruz, Remanso, 1993, Engenho e Arte, 1996,
Plauto Cruz, o Mago da Flauta, de 1997, e depois, já na época dos CDs, né, esse Mago da Flauta, e Plauto Cruz em Novos Tempos de Seresta, de 1997 a 1998, Plauto Cruz, Choros e Canções, de 1999, e, por fim, Plauto Cruz e João Pernambuco, 26 anos de parceria, de 2003. Artistas de projeção nacional e internacional fizeram participações e integraram um elenco de músicos desses discos. Entre eles, o Diamando Costa, Roberto Moraes, na harmônica de boca, Luiz Carlos Borges, etc. Entre os instrumentistas locais que gravaram com Plauto estão Valtinho do Pandeiro, Chico Pedroso, Lúcio do Cavaquinho, Mário Chimia, Gessé Silva, João Pernambuco, Mário Barros, Telinho e Cebolinha, que está aqui conosco, né, nos discos do Clube do Choro. O Plauto gravou com Cebolinha. Cebolinha, como foi tocar ao lado de Plauto ao longo de várias décadas de convivência? Foi muito gratificante, né? O Plauto é uma referência para todos os músicos, né? Principalmente para o choro, né? Na época que eu iniciei, né? O Plauto já despontava, né? Aí o estrelato do choro aí no Rio Grande, no Brasil todo, né? Altamiro Carrilho, né? Então, era uma referência para nós aí. E foi muito, muito legal mesmo a gente ter essa convivência com o Plauto, né? Como ser humano, como pessoa. Foi muito bacana mesmo. A gente sentiu muito a falta dele aqui. E sente até hoje, né? Os músicos. E ele até hoje é uma referência para todos os músicos aqui. Fundador do Clube do Choro, onde eu tive a oportunidade de fundar o Clube do Choro em 22 de novembro de 89. Ele estava junto também e a gente não para, né? A gente continua, né? As pessoas, os colegas vão, né? Nos deixam aí fora do combinado, como diz o pessoal, mas a gente tem que dar continuidade. E agora vem uma safra muito boa de músicos excelentes e pessoas que querem levar adiante, e a nossa história que não pode parar por aí, ela tem que continuar as histórias, sempre. Vamos ouvir duas composições que Cebolinha e eu tocamos ao vivo em novembro de 2017 na Casa de Cultura Mário Quintana, e são composições de Plauto Cruz. Vamos ouvir e depois eu comento um pouco sobre elas e comentamos um pouco, Cebolinha, como foi essa experiência de tocar Plauto Cruz.
Este é o programa Músicas do Mundo, Etnomusicologia na Rádio da Universidade, e hoje estamos falando do livro Tocando Plauto Cruz, que divulga composições inéditas e já gravadas pelo flautista em 52 partituras. Nós ouvimos agora há pouco composições de Plauto Cruz tocadas em novembro de 2017, com Cebolinha, que está aqui presente, e Aires Potoff na flauta, Rodrigo Fontoura no violão, 7 cordas, eu também estava ali tocando violão. E nós ouvimos a composição São Lucas, solado pela Clarissa Ferreira, e ouvimos também Para Sabrina, solado por Aires Potoff. São composições inéditas de Plauto Cruz que constam nesse volume que nós estamos falando sobre ele hoje, Tocando Plauto Cruz. Sobre Plauto, ele elaborou cuidadosamente os manuscritos de suas composições em cadernos pautados,
São 4 volumes escritos entre 1958 e 2003, contendo especificações de título, gênero e data de composições e apresentando, por vezes, dedicatório, finalidade da composição e data da gravação. Por exemplo, para Sabrina, ele fez para sua neta. Ao todo, são 76 composições anotadas nos 4 volumes de cadernos. Através de seus manuscritos, podemos descobrir dados relevantes para a cultura local, investigando a história de suas composições e as pessoas envolvidas com a obra do flautista, recuperando personagens que fizeram parte da construção da identidade musical de Porto Alegre e que muitas vezes foram esquecidos ou pouco citados pela bibliografia disponível. É um trabalho sobre memória. Vamos ouvir agora 2 composições não gravadas por Plauto e que foram apresentadas no Teatro Renascença em 2016, em abril de 2016, e tocadas por uma nova geração de músicos que se interessam por choro. O João Pedro Pagliosa na flauta, Maicon Orix ao pandeiro, Eduardo Rucati ao cavaco, e nessa ocasião eu estava ao violão tocando essas composições. Vamos ouvir então essas músicas, essas composições de Plauto, e após eu comento sobre elas.
ouvimos duas músicas de Plauto Cruz que se encontram no nosso volume Tocando Plauto Cruz, composições para flauta transversa e outros instrumentos. São músicas inéditas, praticamente. Plauto nunca gravou essas composições. Os títulos das composições que ouvimos é Minha São Jerônimo, primeiro, e depois Tema para Altamiro, que se trata de Altamiro Carrilho. Nessa apresentação ao vivo, que aconteceu em abril de 2016, tocaram na flauta o João Pedro Pagliosa, no cavaco Eduardo Rucati e no pandeiro Maicon Orix. Eu também participei tocando violão. Eu estou aqui com Cebolinha, cavaquinista, um dos fundadores do Clube do Choro, que tocou por mais de 50 anos com Plauto Cruz. E nós estávamos comentando, né, Cebolinha, que Plauto não escreveu nos seus cadernos a harmonização, a cifragem de todas as suas músicas, né? Assim, no projeto do livro que estamos apresentando aqui, preservamos as cifras em algumas poucas composições, tal como o Plauto escreveu em seus manuscritos de partituras. Compreendemos que os músicos de choro do passado, em suas práticas de acompanhamento harmônico, tinham de se virar, né, realizando os encadeamentos de acordes no momento em que tocavam. Assim, Apanhei-te Cavaquinho de Ernesto Nazaré ilustra bem a situação, pois o título da composição refere-se especificamente à saia justa em que o compositor colocou os acompanhadores na composição. Vemos então Plauto e os músicos que o acompanhavam, como Darcy Alves, Mário Barros, Mário Chimia, Menotti, João Pernambuco, Gessé Silva nos violões, Cebolinha, que está aqui no cavaco, Pio Paulo, Chico Pedroso, Lúcio do Cavaquinho. Eles tinham que se virar, né? Vocês tinham que se virar acompanhando Plauto Cruz, né? E eu te pergunto, então, Cebolinha, como é essa prática de acompanhador, no caso de cavaquinista centro, e essa função de acompanhar dentro desse contexto, sem partitura ou cifragem, como é que é? Como é que foi com Plauto isso? Era uma coisa assim tão espontânea, então a gente ficava sempre à vontade, né? Ele sempre vinha com um choro novo e ele já saía tocando e os músicos já saíam acompanhando. Aquilo era uma coisa assim que parece que a gente já conhecia o choro. E era um choro recente, que ele recém estava colocando para nós ali. Mas todo mundo sabia o que tinha que fazer. Todo mundo lá, um detalhezinho ou outro que às vezes não fechava, assim, mas aí já se corrigia. Mas foi uma coisa muito, muito fácil, muito gostosa e muito prática de acompanhar os choros do Plauto, porque é uma coisa assim, parece que a gente já conhecia o choro. É uma coisa muito automática, né? O choro tem um andamento, que o andamento assim, eu já escuto. O solista está tocando, eu já sei a nota que ele vai fazer, tudo, porque é uma coisa assim, eu acho que é uma coisa, é um dom, isso aí vem de Deus, né? Esse aprendizado, essa facilidade da gente tocar de ouvido, assim, porque parece que é tão fácil que a gente já conhece o choro, e a gente está tocando ele pela primeira vez e saiu perfeita a coisa. E o Plauto, ele gravou um disco do Clube do Choro, né? Do qual vocês foram CDs, né? fundadores, né? Você Isso, foi, Cebolinha, um dos fundadores do clube. Tem vários solistas que participaram, né? E hoje estão em Brasília, Rio de Janeiro, estão tocando, né? São solistas, o Luizinho, né? Do Bandolim, muito Luiz bom. Barcelos, né? Luiz Barcelos, muito legal. E outros tantos, né? E ele participou desses 2 DVDs do Clube CDs do Clube do Choro, né? E esses 2 CDs aí com músicas dele, músicas inéditas também, músicas que ele já tinha gravado, e ficou muito, muito bacana, né? Muito legal. Se convidou mais músicos para participar, para cantar também, para solar, mas foi bacana mesmo. Foi muito, muito valioso esses 2 álbuns aí, esses 2 discos. Em forma de CD do Clube do Choro aí. Estávamos para gravar o 3º, né? Já tinham até liberado, mas estamos aguardando até hoje, né? Para a gravação do 3º CD do Clube do Choro. Mas, vamos aí, né? Estamos seguindo em frente. E o Clube do Choro, atualmente, Cebolinha, ele se apresenta com uma certa frequência mensal, né? Isso.
E agora o Silfarney Alves está fazendo parte do clube, né? É o nosso violão. E a gente tem feito agora uma vez por mês. Estivemos no Ipiranguinha por 15, 16 anos. Agora estamos atualmente no Clube Caminho do Meio, que fica na rua São Manuel, 556. Ali ao lado do Hospital de Clínicas, né? É especial, né? É muito bom, o local é bom, a comida é excelente também. E é uma oportunidade dos amigos se reverem, né? E a gente rever eles todos, né? Dançando, se divertindo, e vivos, né? Vem gente de Santa Cruz, vem gente de vários lugares aqui do Rio Grande para nos prestigiar, né? São os nossos acompanhantes em nossas noitadas, né? Infelizmente já não é como foi no início, né? Era uma vez por semana, com bastante... a casa cheia, né? Colocávamos aí uma base de 150 pessoas, né? Hoje em dia, a gente coloca um pouco menos de pessoas, 80, 90, 100 pessoas, mas a qualidade continua excelente, né? Tanto com os músicos, a casa, a comida, tudo é perfeito. É uma noitada, o pessoal fica deslumbrado quando que passa uma noite com nós aí ao som do Clube do Choro e dançando. Nós estamos ouvindo o Cebolinha, cavaquinista, um dos fundadores do Clube do Choro, e esse programa é para falar sobre o volume, o livro Tocando Plauto Cruz, composições para flauta transversa e outros instrumentos, que é uma iniciativa de pesquisa minha e de Reginaldo Gil Braga, em colaboração com a família de Plauto Cruz, seus filhos Jairo, Maria, Marlene e Juliana. Aproveitando que estou falando da família de Plauto Cruz, eu convido os ouvintes a escutarem a composição Eva, de Plauto Cruz, inédita, que tivemos a oportunidade de tocar em novembro de 2017, com Aires Potoff na flauta, Cebolinha no cavaco, Rodrigo Fontoura e eu nos violões. E essa composição, Eva, é uma composição inédita e é do nome da falecida esposa de Plauto Cruz, Eva Maremi. Vamos ouvir Eva de Plauto Cruz.
Ouvimos a composição Eva de Plauto Cruz, uma composição inédita que consta no livro que estamos divulgando hoje, Tocando Plauto Cruz. E Plauto Cruz, ele é natural de São Jerônimo. Ele nasceu em 1929 e faleceu, infelizmente, em julho de 2017. Foi considerado um dos maiores flautistas brasileiros. Nem todos os admiradores da música popular brasileira conhecem a repercussão do seu trabalho, embora seu nome seja reconhecido por músicos e estudiosos como um dos grandes músicos do choro. Plauto chegou a Porto Alegre ainda muito jovem, em 1943, e começou sua carreira trabalhando em emissoras de rádio. Na flauta, acompanhou em diversos shows, programas de rádio, teatros e casas noturnas muitos artistas nacionais. Conquistou dezenas de troféus e prêmios e como solista gravou 9 álbuns. Sua fama de mago da flauta espalhou-se pelo Rio de Janeiro, Paraná, São Paulo, Distrito Federal, Buenos Aires e Montevidéu. Atualmente, uma geração de músicos jovens redescobre a importância da obra de Plauto Cruz. Pensando neles e naqueles que entram em contato com o choro, organizamos a partir das partituras manuscritas por Plauto os 4 cadernos de música em posse da família de Plauto. E eles cederam gentilmente para essa nossa edição em livro as partituras de Plauto. A presente coletânea de composições do artista vincula-se ao apoio financeiro recebido da Pró-Reitoria de Extensão da URGS, Pró-Rext, para a ação de extensão Músicas do Mundo, Etnomusicologia, Cidadania e Participação, que realiza esse programa semanal na Rádio da Universidade 1080M. Para a distribuição, a vendagem do livro, colocamos à disposição o e-mail etnomus@urgs.br para maiores informações. Almejamos que Tocando Plauto Cruz tenha respaldo em oficinas, projetos sociais, escolas e cursos superiores de música, principalmente dando dimensão aplicada ao trabalho de pesquisa que realizamos. Nós estávamos falando aqui, Cebolinha, também da nova geração de músicos, muitos deles formados pelo Luiz Machado, que é um professor muito atuante aqui em Porto Alegre. Muitos dos seus alunos foram para o Rio de Janeiro e outros estados, foram tocar em outros países, E o Luiz Machado foi um dos grandes admiradores também da obra de Plauto, fazendo alguns shows em homenagens a Plauto, e na oficina que ele ministrou no Santander Cultural, eram tocadas as composições de Plauto. E, inclusive, ele fez alguns arranjos para violão que tive o prazer de tocar dessas composições do Plauto. Cebolinha, eu te agradeço a participação. Eu que agradeço poder comentar alguma coisa a respeito do Plauto e de outros músicos, do Luiz Machado, um excelente músico, ser humano. Foi quando eu fiz a prova lá na hora dos músicos, ele foi meu examinador, ele e mais o Sampaio, eles eram os dois da banca que faziam a prova, o exame de instrumentos, para ver se dava ok ou não, Eles até riram, Eu já trocava tempo, Mas eu tive que... Mas é muito legal, Essa história é muito bonita. Espero que todos gostem, dessa história e todo o trabalho que vocês fazem, que vocês estão fazendo aí, em memória da nossa música e principalmente do Plauto Cruz, do Machado, que está vivo, E outros tantos ainda que permanecem conosco aí. Eu que agradeço aí a oportunidade de estar com vocês aí participando dessa grande homenagem ao Plauto Cruz. Muito obrigado. O Músicas do Mundo, Etnomusicologia na Rádio da Universidade, hoje fica por aqui. O programa tem a produção do Grupo de Estudos Etnomus-URGS, Núcleo de Estudos em Música do Brasil e América Latina, coordenado pelo professor Reginaldo Gil Braga. E contou com a presença do Cebolinha, do cavaquinista Cebolinha. Na técnica, Jefferson Gomes. Até segunda que vem, às 20h30, na Rádio da Universidade. Músicas do Mundo, Etnomusicologia na Rádio da Universidade. Produção e apresentação
do Núcleo de Estudos em Música do Brasil e América Latina, do Departamento de Música da URGS.